quando o nosso presidente vai a Portugal e depois há um cidadão que, por não gostar de algumas coisas, pelas razões que ele tem, e diz mal de Angola, diz mal dos angolanos, diz mal do nosso presidente, eu acho que nós temos que ter capacidade, ter algum orgulho nacional. Nós não podemos permitir que, independentemente dos problemas que nós tenhamos em Angola, né, alguém fale do nosso presidente como este senhor falou, ou fale de Angola como falou, como se Angola fosse um país das bananas. Ou seja, não é expectável que alguém que, tendo o quadro reputacional que tem no seu país, esteja preocupado connosco. Bom, aqui só vale dizer uma coisa, num certo espaço em que nós estávamos. Bom, mas então ninguém diz nada, ninguém responde nada. Eu disse, mas então, e qual é o problema de se falar com o Sr. André Ventura? Há algum problema de se conversar com o Sr. André Ventura e lhe explicar as coisas que ele precisa de saber? Bom, se ele está a dizer que Angola é um país cheio de corrupção, ninguém disse que não há corrupção. Há corrupção em Angola como há em Portugal, mas quem trouxe a corrupção aqui em 1482 chama-se Diogo Cão. Foi ele que trouxe na Foz do Rio Zaire, quando trouxe aquelas mercadorias, quando perdeu-se, não é? Estava a partir para o caminho marítimo para a Índia e perdeu-se. Mas como André Ventura não é um bom aluno de história, isso foi uma cidadã portuguesa que disse, provavelmente ele não saiba isso. Então também ele não sabe, aliás já se esqueceu. Quando o senhor Sócrates, primeiro-ministro português, criou a hecatombe financeira em Portugal, e foi o senhor Passos Coelho que depois assumiu a responsabilidade de primeiro-ministro, quem salvou, entre aspas, Portugal foi Angola. As empresas portuguesas que cá estiveram e os portugueses que cá estiveram tiveram a oportunidade de fazer o que fizeram muito à custa deste país. Portanto, quando Angola só é boa quando faz, e já não é boa nos momentos da conveniência destes, vale sempre explicar a estas pessoas que talvez seja necessário que se lhes explique melhor aquilo que as pessoas não sabem, ou que ele eventualmente não sabe. Portanto, eu não tenho nenhum problema de falar com o Sr. André Ventura. Já me mandaram recados, alguns deputados do Chega já mandaram alguns recados. Angola tem que ser respeitada, o presidente angolano tem que ser respeitado, os angolanos têm que ser respeitados. Claro que há muitos angolanos que alimentam isso. Eu não estou para falar mal dos angolanos que estão na diáspora, não falo, por princípio de ética, são nossos irmãos, porque roupa suja lava-se em casa, eu não lavo fora, mas a verdade verdadeira é essa. Se batem no meu pai, eu vou discutir contra quem bateu no meu pai, e quando eu digo pai, é o pai angolano, o pai da pátria angolana, que numa missão que fez a um país estrangeiro, depois alguém se propõe em falar como falou do nosso presidente. Desculpe, não está a supervalorizar a circunstância? Não. Sabe porquê que não? Eu explico muito simplesmente. Porque nós temos que aprender que em determinados momentos da vida você não pode virar a face para apanhar outro estalo. Esta ideia de que se me derem um estalo do lado esquerdo, eu viro o lado direito para apanhar outro, isto não pode existir na vida política. Não depende de onde vem o estalo? Não depende de onde vem o estalo, porque o estalo pode vir de qualquer lado. O que não é admissível é que você admita que o estalo venha seja de que lado for. Isto é que não se pode permitir. E depois tem outra coisa. Os países, os Estados, precisam de ter algum orgulho nacional. E nós temos como construir cada vez mais no nosso país, apesar de todas as dificuldades que nós estamos a experimentar. Nós estamos a experimentar, várias dificuldades. Isto é uma verdade inquestionável. Ninguém vai dizer isso. Mas, ninguém vai dizer o contrário. Mas não podemos deixar que determinadas pessoas queiram falar sobre nós como se fosse um país das bananas. Não, um país das bananas. Esse é um país que tem um Estado, que tem um governo, que tem órgãos de soberania, que tem partidos da oposição, que tem partido político que governa, que tem igrejas, que tem associações, que tem cidadãos e que precisa ser respeitado. Agora, esta lógica de que lá porque eu estive lá no processo de colonização de 500 anos, eu posso continuar a falar de Angola como quero, desculpe meus amigos, mas eu pelo menos não tenho sangue barato. Mas em alguns casos ele foi aplaudido aqui internamente. Por isso é que eu lhe digo, quando alguns angolanos, que até deviam ter a capacidade de não permitir que certas coisas fossem ditas nos termos que foram, ouça, uma coisa é criticar aquilo que eventualmente esteja mal e que talvez fique bem a alguns criticarem e outros não. Agora, o senhor André Ventura que se preocupe com o seu país. Ele tem lá muitos problemas para resolver, ele que os resolva, não é? E não propriamente que ele esteja a dizer aquilo que diz de nós. Porque quando, inclusive, começa a fazer referências em relação à imigração e ele está a dizer, bom, agora vamos começar a mandar essa gente para fora. Bom, nós temos cá quase 300 mil portugueses. Atenção.
E eu acho que não fica bem. Se eu ainda disse isso há dias numa brincadeira, mas está falando um bocado a sério. Bom, se nos mandarem embora um angolano, é melhor mandarmos embora não sei quantas pessoas, porque é preciso o princípio da reciprocidade. Portanto, entrar para esta guerra é uma guerra desnecessária, porque Angola e Portugal têm uma relação que devem preservar. Sensível. É sensível. Muito sensível. É sensível. E não se pode brincar com coisas sérias, porque é uma brincadeira de muito mau gosto, não é? Eu não sei quem tem mais a ganhar, porque a porta para a Europa não é Portugal. A porta para a Europa não é Portugal. Angola tem outras alternativas. Portugal é uma das portas. Não há problema nenhum em relação a isso. Agora, nós temos que respeitar aquilo que é a relação entre os dois Estados, os dois países, que se amam, que têm famílias comuns. Raramente vai-se encontrar uma família angolana que não tem uma família portuguesa e vice-versa. Raramente vai-se encontrar alguém que, estando cá a viver, não tenha também os seus interesses cá e lá. Portanto, é isso que nós temos que preservar. Agora, não é vir alguém que de repente parece que quer estragar este ambiente. Portanto, e é isso que não se pode deixar. Deixar que alguém estrague esse ambiente, não há. Então, se o Sr. André Ventura quiser, olha, eu tenho um debate perfeitamente adequado com o Sr. André Ventura, sem problema nenhum. A verdade verdadeira é esta. Sua Excelência, Sr. Presidente, ainda há dias na CNE deu conta de uma coisa que é esta. Fez-se muito mais depois da independência do que antes, durante todo aquele processo do período colonial. Isto é indiscutível. E os números estão aqui. Se alguém quiser, a gente apresenta. Indiscutivelmente. Esta verdade é pura verdade verdadeira. Passe o pleonasmo. Indiscutivelmente. Agora, o que é que nós precisamos no país? Precisamos de formar melhor as pessoas, melhores escolas, melhor orientação e fazer com que as pessoas não percam tempo com o supérfluo e prestem atenção naquilo que é fundamental. Só assim se percebe, Rodrigues, que se eu for contigo amanhã ao aeroporto, os aviões da TAP e das Lufthansas que chegam àquela hora trazem muita gente que está a entrar para Angola. Sempre com oportunidades de querer investir. E daqui não sai. Eu conheço milhares de indivíduos que estão aí e dizem assim, aqui é o meu espaço, é o meu berço, é o meu, digamos assim, numa linguagem mais razoável. É o meu Eldorado. Mas depois vemos à noite algumas pessoas que querem se ir embora. Eu compreendo, atenção. Por isso é que toda a minha narrativa contra a imigração é fundamental. Porquê? Mais do que estarmos lá fora a criar condições com o pouco que ganhamos cá, é melhor aceitar os desafios deste mercado, que é menos competitivo que o mercado europeu, porque eu não conheço nenhum africano rico na Europa, não conheço. Alguém que conheça me diga, não conheço, mas conheço vários europeus ricos no nosso continente africano, exatamente no nosso país. E estamos a falar de uma coisa que se chama verdade. Ora, se eu tenho as condições que tenho no país, se eu tenho a possibilidade de vender o meu carro, vender o meu terreno, vender a minha casa e com 60, 70 mil euros quero emigrar, não é melhor criar o meu negócio aqui em Angola? Não será melhor trazer soluções cá para o meu país? Vamos sair e depois quem vai arrumar a casa? Portanto, também apela-se aqui um apelo patriótico. Por isso é que nós trabalhamos com princípios e valores. Apelamos aos princípios e valores morais, éticos, cívicos, patrióticos. Nós trabalhamos também com estes conteúdos, porque é importante direcionar as pessoas. Só assim se explica que no Japão hoje, nas escolas primárias, antes de entrarem para os conteúdos pedagógicos, didáticos e académicos, os jovens começam a aprender princípios e valores. As crianças numa sociedade de desigualdade social como é a nossa, extrema desigualdade social, sim, acha que essa narrativa ela temos de começar. Tem suficiente credibilidade junto, por exemplo, dos jovens? Temos de começar.